E aí, galera que está assistindo esse podcast, meu nome é Gabriel Oliveira, eu sou integrante do PET SI e hoje a gente vai apresentar o Wendel Mello, que é professor, doutor da faculdade da Universidade Federal de Uberlândia, né? Mas antes de tudo isso, eu vou apresentar nossa mesa de conversa aqui com novos integrantes, mas primeiro eu vou começar com os mais antigos que começaram com a gente, né? Então, se apresenta um pouco aí, Lucas. Eu sou o Lucas Gabriel, né? Eu tô aqui desde o começo do projeto do podcast. O Gui, mas o Breno, eles não estão mais com a gente, eles estão alçando novos voos aí. E a gente chegou até com uma mesa renovada. E como todo recomeço, a gente vai trazer o Wendel aqui pra dar uma conversinha com a gente. É isso aí. Então, a gente vai apresentar agora os novos integrantes da nossa mesa de conversa aqui. Então, fala um pouco aí, Muriel. Opa! Oi, pessoal! Eu estava no projeto de pré-cálculo, então, às vezes, quem teve aula comigo me conheceu, dei aula de funções. Então, agora entrando pro projeto do podcast, gostando muito. E a gente agora chamou o professor Wendel para ter uma conversa. É isso aí. Para quem não sabe, a Muriel, ela já apresentou um podcast pra gente, que é bem legal. Recomendo vocês verem o podcast que ela apresentou. A menina é fera, velho. E agora a gente vai apresentar o Paulo Henrique. Fala aí um pouco, Paulo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique, eu sou novo aqui no projeto. Antes de estar aqui, eu estava no projeto do site, então vocês não me conhecem ainda. E espero que a gente tenha uma caminhada longa e bem divertida e bem legal, que esse podcast vai arrasar. É isso aí. Agora a gente vai apresentar o nosso ilustre convidado, o Wendel, né? Fala um pouco sobre você, Wendel. Olá, pessoal. Olá a todos aí, ouvintes, né? Muito obrigado aí por estarem aqui com a gente. Olá, Gabriel, Lucas, Muriel, Paulo e Matheus, né? Equipe, podcast. Wendel Mello falando aqui, um prazer imenso aí estar com vocês e mais essa conversa, né? Sempre um prazer imenso. Estamos aí para o que der e vier. É isso aí. Então, O Wendel citou o Matheus ele tá na quarta parede aqui, ele tá fazendo essas artes maravilhosas aí desde a primeira temporada pra gente, ele que faz essas lindas artes. Matheus é o cara dos bastidores, né? Matheus, o cara por trás das câmeras. É isso mesmo. Então, Wendel, quem não te conhece, assim, que você apareceu no nosso primeiro podcast, né, na primeira temporada, se apresenta um pouco o que você faz, de onde você veio, o que você faz dentro da UFO, e o que você pesquisa, e fala um pouco pra gente aí. Muito prazer, né? Eu sou Wendel Mello, eu sou professor adjunto da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Isso desde 2017. Eu tenho formação na área de ciência da computação, né? Eu me auto-intitulo cientista computacional, acho esse nome legal, né? E eu tenho mestrado e um doutorado, eu sou do Rio de Janeiro, tanto a graduação quanto a pós-graduação pela FRJ. E a minha área de especialidade é otimização computacional, programação matemática, computação científica. Eu trabalho com esses tópicos, que são tópicos teóricos, mas teóricos na área de computação, são tópicos que conversam bastante com as áreas de matemática aplicada, né, com as áreas de aplicação mesmo, de matemática e modelos de programação matemática em diversos outros campos. E é um desafio estar com vocês aqui, né? É um desafio para alguém que tem uma formação teórica conseguir trazer esse conhecimento para vocês e conseguir colocar isso em prática junto com vocês. Durante a minha formação, eu tive uma experiência no exterior, eu tenho um ano de doutorado sanduíche na Universidade de Michigan. Foi uma oportunidade de crescimento e muito aprendizado, morar em outro país, aprender um bocado sobre outras culturas, né? Não só da cultura do país, né? Mas também das culturas das pessoas com quem eu tive mais contato, né? Que também eram algumas pessoas estrangeiras, e principalmente a cultura latina, né? Que é muito forte nos Estados Unidos, a cultura da América Latina fora do Brasil, a cultura hispânica, né? Latino-hispânica. E
E essa é a minha formação, desde 2019, tutor do PET Sistemas, e é um prazer imenso aí estar com vocês. É isso aí. Wendel, muito interessante a sua formação, e sendo professor da UFO, queria te perguntar quais são as matérias que você acha assim, mais importantes e essenciais para a boa formação de um profissional? Uma excelente pergunta, Murielle. Esse é um tópico muito polêmico, né? Porque muitos estudantes que ingressam nos cursos de TI, a gente quando ingressa no curso, a gente tem uma visão, né, sobre o que vai ser a área, sobre o que vai ser as coisas. Eu mesmo já fui assim também. E muitas vezes a gente quebra a cara, né? A gente acaba quebrando a cara com disciplinas que exigem muito da gente, exigem, por exemplo, embasamento matemático, com disciplinas de cálculo, muitas vezes de geometria analítica ou álgebra linear. Em muitos cursos de TI essas disciplinas estão presentes. E a gente acaba muitas vezes ficando desapontado, né? Muitas vezes a gente acha que tem aquela aptidão para lidar com computadores, muitas vezes a gente acha que tem aquela aptidão para pensar para o raciocínio lógico, e a gente acaba às vezes ficando frustrado com muitas matérias que têm uma carga de teoria, né, muito forte. Muitas vezes a gente tem essa impressão de que essa carga de teoria ela não é tão útil assim na prática, né, no trabalho, que muita gente, por exemplo, que não passa por esse tipo de formação consegue sobreviver bem. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui mudando essa minha visão, né, de aluno iniciante e fui percebendo a importância de muitas coisas, principalmente os tópicos relacionados aos fundamentos, né? Então, eu diria que os tópicos relacionados aos fundamentos seriam os mais importantes. Então, eu considero muito importante uma disciplina de programação que dê base em termos de raciocínio lógico. E eu considero também que seja importante que essa disciplina seja ministrada em algum tipo de linguagem que te faça pensar um pouco mais, né? Como assim pensar um pouco mais, né? A gente tem exemplos de linguagens que são de altíssimo nível. A gente tem, por exemplo, aí, né, Python, né, Julia, uma série de linguagens onde é muito fácil programar comparado a linguagens clássicas. E essas linguagens, elas têm seus méritos, elas têm suas aplicações, né, tem inúmeras vantagens de se utilizar. Mas eu considero que é importante para nós que estamos ali destrinchando a TI, né, para a gente que está construindo toda a infraestrutura, né, de TI, que está trabalhando realmente na área, que a gente tenha um fundamento, que a gente consiga entender melhor como as coisas estão funcionando ali por dentro, né? Então eu considero que... Fala, é a velha guerra entre C e Python, que Python vem com praticamente todas as estruturas de dados prontos, enquanto que em C você tem que construir tudo do zero, na maioria das vezes. É muito mais difícil programar em C por conta disso que você acabou de falar, de C com linha de Python, velho. É ridículo. E a gente fica pensando, caramba, né? Por que a gente não começa, então, aprendendo Python, né? Se é tão mais fácil programar em Python, né? Se com poucas linhas de código a gente faz coisas mirabolantes, se a gente consegue fazer coisas modernas em Python, a gente consegue desenvolver sistemas web completos, né, em Python, a gente consegue fazer muitas coisas legais em Python, a gente consegue fazer conexão com banco de dados, a gente consegue fazer aplicações muito legais, né? Por que então a gente não começa aprendendo em Python, né? A gente tem esse questionamento, seria mais útil, né, para o mercado. Mas a realidade é que a gente precisa ter um senso crítico quanto à nossa formação. Como é que o Python é implementado, né? O interpretador Python padrão ele é implementado com código em C, né? Então as pessoas que estão desenvolvendo ali aquele interpretador CPython que você baixa no www.python.org ou no repositório do seu sistema, as pessoas que desenvolvem essa implementação do interpretador, elas estão programando em C. Né? O interpretador do Python é feito em C. E quando você programa em C, você apanha muito. Apanha infinitamente, né? Você tem erros, né, que você como iniciante tem um número absurdo de erros, principalmente lidando com ponteiros, lidando com indexação, né, de arrays. Você sempre erra lá, né? Quem é que nunca acessou o índice do array? O array tinha tamanho 100, você foi lá e acessou o índice 150, né? Quem é que nunca fez isso, né? Mas é importante a gente ter esse fundamento para que a gente entenda como as coisas funcionam, para que a gente seja capaz de desenvolver a tecnologia e não fique refém dela. Quando você só sabe programar em Python, por exemplo, você está refém de quem desenvolve o interpretador Python, não é verdade?
Agora, você pode programar em Python e saber programar em C, né? Quando você sabe programar em C também, você sabe como as coisas funcionam. Você, então, saberia fazer coisas mais complexas se fosse necessário que você fizesse. Você não fica dependendo só de alguém que faça um framework para que as coisas funcionem. Eu lembro de um professor, se eu não me engano, acho que foi o João, ou foi o Alexandre, que ele comentou assim que a ideia da faculdade não era ensinar uma linguagem de programação, era você aprender tudo que você precisava de raciocínio, em questão de lógica para programação, de modo que você conseguiria aprender qualquer linguagem. Esse é um pensamento que eu apoio muito, né? Por quê? A gente pode ficar com essa visão de que a faculdade está dando uma formação antiquada, mas se você parar para pensar, a faculdade ela está te dando uma formação que ela prepara você para encarar os desafios e para desenvolver qualquer coisa que você precise. Você não fica refém de um framework, você não fica refém de uma biblioteca de lista encadeada ou algo assim para você trabalhar com lista encadeada. Se for necessário que você implemente uma lista encadeada, você vai implementar. Mas aí alguém vai falar, mas já tem tanta biblioteca pronta. Já tem tanta biblioteca pronta. Mas quem fez a biblioteca teve que ter o conhecimento sobre isso. Essas pessoas precisam ter esse conhecimento para conseguir fazer esses frameworks que facilitam a vida para os outros. E muitas vezes, quando você realmente trabalha na fronteira da tecnologia, você precisa adaptar as estruturas de dados que existem. Você muitas vezes precisa propor novos mecanismos de funcionamento. Você muitas vezes precisa criar algoritmos novos. Você precisa pensar em estratégias para melhorar a eficiência dos algoritmos que existem. Então, quando você está trabalhando com a TI apenas desenvolvendo mais do mesmo, né? Você está desenvolvendo sistemas, mais sistemas iguais aos que já existem, você está, enfim, trabalhando com, basicamente, repetindo o que já é feito há muito tempo, você tem uma série de frameworks prontos que você pode usar e isso realmente vai facilitar o trabalho, realmente vai fazer você pensar, caramba, para que eu estudei tanto? Se tem isso tudo aqui pronto. Mas, se você realmente quiser fazer a diferença na área, se você realmente quiser trabalhar com projetos inovadores, se você realmente quiser ajudar a desenvolver a tecnologia, se você quiser ajudar a ampliar a fronteira da tecnologia, você precisa do fundamento, né? Você precisa ser capaz de entender todas as estruturas de dados principais, como elas funcionam, precisa ser capaz de pensar em modificações específicas nessas estruturas para determinados contextos, o que funciona melhor com o que você pode fazer para amenizar um determinado gargalo no sistema, né? Então, se você tem essa pretensão de trabalhar em empresas de ponta, em trabalhar nas empresas que fazem as coisas realmente acontecerem, eu acho que você tem que olhar com carinho para essas disciplinas que dão a base. Então, por exemplo, você pode trabalhar com um banco de dados MySQL, com Oracle, com SQL Server e usar várias funções do banco de dados que já vem prontos para você fazer seu trabalho, excelente. Ou você pode trabalhar na própria Oracle, ou você pode trabalhar na própria Microsoft, desenvolvendo esses sistemas de banco de dados, né? Tem uma diferença aí, né? Quando você tem um emprego, quando você desenvolve o servidor Oracle, o servidor MySQL, o servidor SQL Server, você precisa desses fundamentos, né? E tem toda uma cadeia que vai vir atrás de você, que vai precisar desse conhecimento que você está tendo, né? Então, quando você está trabalhando ali na fronteira, desenvolvendo, você precisa desses conhecimentos. Para mim, então, essas seriam as matérias mais importantes para que você tenha fundamento. E tendo esse fundamento, você consegue correr atrás de qualquer framework, de qualquer coisa que for preciso aprender. Certo. Muito obrigada por responder essa pergunta. Eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa, principalmente em algumas matérias como matemática, ED1, que você se pergunta, nossa, por que eu estou aprendendo em C em vez de usar Python, Java e tantas outras. E isso é muito esclarecedor, né? Você perceber que tem um motivo, tem uma razão, está te beneficiando futuramente, está te tornando um profissional melhor. Passar a palavra agora para o Gabriel, alguns dos rapazes têm alguma dúvida, né? Mas muito obrigada por responder. Só para resumir, né? Então eu diria que centavo nessa briga. Vai lá. Tipo assim, a maioria desses que já vem pronto, eles são open source, seja do Python ou de outras linguagens. Então, se você tem um conhecimento, você mesmo pode alterar aquilo que está pronto e contribuir com o projeto
ou mesmo pode te usar em algum projeto trazer externo, aquilo para sua realidade. porque o código tá lá, você sabe operar, você tem um conhecimento Muitas vezes de você operar, pode estar e trabalhando consegue num fazer projeto isso. que é para sua realidade, você tem que adaptar ali aquelas estruturas, aquele código, né, que outra pessoa fez, e ter o conhecimento sobre a base é fundamental, né? Então, por isso eu diria que as disciplinas mais importantes são aquelas que dão a base, né? Na área de sistemas operacionais, na área de estruturas de dados, né? Na área de programação concorrente. Hoje em dia, saber programar com threads é muito importante, né? Saber usar semáforos, né? Você conseguir usar sockets, né, fazer a comunicação pela rede, tudo isso é muito importante para você realmente conseguir construir soluções inovadoras, né? A gente aqui no Brasil está muito acostumado a ser passivo. A gente espera os gringos lá fora desenvolverem as coisas, eles desenvolvem os frameworks, as bibliotecas, as máquinas, os equipamentos, a gente recebe e só aperta o botão. E a gente tem que tomar um cuidado para não querer ter essa formação de só aprender o botão. Muita gente que reclama que muitas vezes a faculdade ela não dá uma formação prática para o mercado, são pessoas que estão preocupadas em aprender a apertar o botão para fazer as coisas funcionarem. E não em construir a máquina que dá aquele botão, sabe? Tem essa diferença, né? O que é você dominar a tecnologia? Se a gente quer que o país domine a tecnologia, nós temos que ser capazes de construir a máquina que tem aquele botão, e não só de importar a máquina de outro lugar e apertar o botão, né? Então, não só você trazer um framework que alguém fez em algum lugar e importar o framework e usar. A gente tem que ser capaz de fazer o framework também, né? Seria isso. Então, Wendel, eu fiquei sabendo, o passarinho me contou, no caso, né, que você foi orientado pelo John Lee, né? Como foi todo esse ensinamento que ele conseguiu te repassar? Como é esse estilo de ensinamento dele? Me fala um pouco sobre. O professor John Lee, né, eu tenho muitas histórias com o professor John Lee, né, que eu poderia dizer. O professor John Lee eu conheci aqui no Brasil, no Congresso Internacional que teve em Natal. E nesse contato a gente conseguiu... abriu-se uma janela, né, para eu poder fazer um projeto de pesquisa como pesquisador visitante com ele na Universidade de Michigan. O professor John Lee é professor da Universidade de Michigan. E ele é um dos caras mais respeitados do mundo na área de otimização computacional. Ele tem experiência do mercado, trabalhou anos na IBM antes de ir para a Universidade de Michigan. Então é um cara que ele tem esse currículo de mercado e também tem um currículo acadêmico, sempre publicou muitos artigos de impacto, muitos artigos muito relevantes na área de computação, de otimização computacional principalmente, de pesquisa operacional e programação matemática. Então ele é um cara que contribuiu bastante para a área nesses últimos anos, né? E com certeza foi uma honra poder trabalhar com ele. E ele me ajudou um bocado quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, né? Eu cheguei todo perdido, não conseguia chegar nem no mercado. Porque ele me levou para o mercado lá, esperando eu fazer as compras, depois me levou cheio de bolsa, né, dentro do carro lá para casa. Trabalhar com o professor John Lee foi uma honra, foi um projeto bastante desafiador, exigiu muito de mim em termos de desenvolvimento mesmo, de implementação. A gente implementou uma ferramenta computacional bastante complexa, mas foi algo que valeu muito a pena. Por um lado, eu me sentia muito cobrado por estar em outro país, por estar nos Estados Unidos, né? Você como brasileiro, às vezes sente que você não quer fazer feio, né? Você não quer mostrar que você é inferior em nada por você vir do Brasil ou algo assim, que você não tem nenhuma deficiência na formação. Então você fica com aquela ânsia, eu tenho que dar resultado, eu tenho que dar resultado, eu tenho que dar resultado. Em alguns momentos, essa cobrança ela acabou se tornando nociva demais. A cobrança minha comigo mesmo, sabe? E houve um determinado momento em que eu cheguei a pensar em largar o doutorado, né? Eu falo isso porque muita gente passa por isso, tanto no doutorado, ou às vezes até na graduação. Mas eu acho que o segredo, no caso, foi... Eu me mantive firme, eu tentei seguir em frente do jeito que deu, do jeito que foi possível, e no final a gente conseguiu resultados muito bons nesse ano em que eu tive trabalhando com o professor John Lee. Depois ele veio aqui para o Brasil, participou da minha banca de doutorado, né, esteve na banca, e deu super certo, né? Foi algo incrível trabalhar com ele, ver outra universidade funcionando, é uma outra realidade, né? É uma outra forma de encarar. Lá, as aulas, por exemplo, elas são mais... Você estuda mais por conta própria, né? Menos disciplina, os alunos precisam estudar mais
eles mesmos com livros, etc. e tal. E fora a questão de estrutura também, né, que é bastante diferente. Né? Foi muito enriquecedor essa oportunidade, né, com certeza. Eu sou muito grato ao professor Johnny por ter me dado essa chance aí. E também por ter cuidado de mim enquanto eu estava lá também. Você falou que trabalhou numa ferramenta muito complexa, né? Então, qual foi essa ferramenta? Você pode falar um pouco pra gente como é que... Posso. O professor Johnny, ele tinha uma proposta de resolver problemas de otimização que são muito complicados de serem resolvidos na prática. Se eu for dar detalhes aqui, eu acho que vai todo mundo pegar no sono, né, e vai dormir, né? Mas, basicamente, são problemas de otimização que envolvem funções matemáticas não convexas que são difíceis de serem tratadas, são muito difíceis de serem tratadas. E o professor Johnny tinha uma proposta inovadora para lidar com isso. Mas, para pôr isso em prática, seria preciso implementar tudo praticamente do zero, né? É um algoritmo que ele basicamente usa uma estratégia de divisão e conquista, com paralelismo, com interfaces, com várias outras bibliotecas para essa área de otimização mesmo. Então, eu precisei desenvolver tudo isso do zero, né, para desenvolver tudo isso do zero, colocando as coisas todas em prática, tendo que lidar com muitas dificuldades, especialmente com computação numérica. Quem trabalha com computação numérica sabe, quando você faz, por exemplo, aplicações computacionais em que você faz muita conta, você começa a ter problemas, né, de arredondamento, de erros numéricos, você começa a ter uma séria dificuldade nesse sentido. E a gente conseguiu, então, construir um software do zero, ele orientando, eu desenvolvendo, né? Que foi muito, muito enriquecedor, me ajudou a entender muito sobre desenvolvimento, melhorou muito, 1000% as minhas práticas de programação, meu entendimento sobre a orientação a objetos, que é muito importante, meu entendimento sobre manutenibilidade, sobre reaproveitamento de código, e por aí vai. E a gente está com a ferramenta aí, ela se mostrou uma ferramenta bem competitiva até com ferramentas que eram pagas, que eram caras, inclusive, e ela saiu muito bem em frente às ferramentas que já existiam. Né? A gente consegue achar essa ferramenta em algum lugar, algum GitHub da vida, um repositório da Universidade lá de Mística, algum lugar assim? A gente publicou um artigo, né, em que a gente se compromete a fornecer o código. Então, se alguém precisar dessa ferramenta, né, é uma ferramenta para resolução de problemas de programação matemática não convexa. Então, se você algum dia na vida você falar programação matemática não convexa, o Windows tem uma ferramenta. É tipo isso. Por enquanto, a gente ainda não disponibilizou ela no repositório porque a gente quer fazer documentação bonitinha, né, um manual que as pessoas consigam ler e entender. Então, quando esse manual estiver pronto, essa ferramenta ela deve estar disponível, sim, em repositórios da vida. Show de bola. Ô Wendel, em frente às dificuldades, como é que você fez? Por exemplo, você tinha dificuldade de fazer algo, como é que você fazia? Você falava com o professor, você buscava em livros, como é que você se virava para resolver isso? É uma excelente pergunta, né? Eu lembro que eu chegando no outro país, naquela época não era muito igual hoje, em que você tem várias aplicações na internet. Que ano que era? No ano de 2013. Já tinha bastante coisa, mas, por exemplo, você não era tão simples, por exemplo, para mim, estando em outro país, acessar um Google Maps, por exemplo, pelo celular. Já existia, mas tinha alguma dificuldade nesse sentido. Em algumas vezes eu precisava pedir ajuda para algumas pessoas, né, que estavam próximas. Eu lembro que uma vez eu fui no mercado, aí eu fui de ônibus, desci lá no mercado de ônibus, fiz as compras lá, o mercado era longe de casa. Aí quando eu fui pro ponto pegar o ônibus, estou lá esperando o ônibus, era tipo 6 horas da noite, estava anoitecendo. Aí quando eu, de tanto esperar, eu fui olhar a tabela, eu vi que naquele horário já não tinha mais ônibus, sábado às 6 horas da noite o ônibus não passava mais. O ônibus só ia passar de novo no domingo, tipo isso. Aí eu lembro que eu tive que voltar, pedir ajuda lá a uma moça que chamou um táxi pra mim. Nossa, foi uma... viver em outro país tem dessas coisas, né? Você vai conhecendo anjos que vão te ajudando, né? Você vai fazendo alguns amigos aqui e ali, na vizinhança. Você vai conhecendo as pessoas que elas vão, né, vão funcionando como anjos aí na sua vida e vão te ajudando com essas coisas, né? Então, se vocês conhecerem algum estrangeiro, né, oferece ajuda, né? Pergunta se está tudo bem. E às vezes a gente não entende como é que funcionam as leis ou como é que funciona um determinado sistema para fazer alguma coisa num país diferente, né?
Mas graças a Deus eu pude contar com o Andes. E uma coisa que me ajudou muito é que nessa época eu já era envolvido com a comunidade de dança de salão, então eu procurei grupos, né, de dança de salão na cidade de Ann Arbor, né, onde eu estava vivendo, lá no estado do Michigan. E nesses grupos de dança, nas aulas de dança, também foi possível fazer amigos. Então foi algo que me ajudou a fazer amigos. Então, se você tiver essa oportunidade de intercâmbio, você pode aproveitar também para se infiltrar, vamos dizer assim, em grupos diversos, né? Não precisa ser de dança, mas muitas vezes as universidades têm grupos de debate, grupos de prática de língua, de artesanato, de estudos, de N coisas, né? Atividades extra-classe. Nos Estados Unidos isso é bem forte, né? Você tem vários grupos de atividades extra-classe que você pode ali se infiltrar e você vai fazendo amigos e vai ganhando conhecimento e essas pessoas vão te ajudando também. Então, Edu, tipo, referente às dificuldades, como foi sua mentalidade para lidar com a criação desse software que você fez? Porque eu ainda estou encucado com esse software que você falou que era todo complexo e tal. Teve algum tipo de, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Eu vou continuar? Como era a sua mentalidade perante a esses impasses aí da vida e tal? Bom, eu sempre tive não, né? Desde os 17 anos eu já tinha caído a ficha de que eu queria ser um cientista, né? Um pesquisador, porque eu tive o privilégio de estudar numa escola que vivenciava isso. Eu estudei na Escola Politécnica da Fiocruz, no ensino médio, conforme eu disse no outro podcast, e isso abriu a minha mente. Eu queria, né? Eu estava numa instituição de pesquisa, uma instituição respeitadíssima, uma instituição que respirava ciência, e isso abriu. É isso mesmo que eu quero fazer. Tive a oportunidade de fazer iniciação científica já no ensino médio. Eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Mas eu confesso, eu estava super animado para desenvolver, mas chegou um determinado momento que a pressão, né, você quer mostrar que as coisas, quer mostrar as coisas funcionando, quer mostrar as coisas dando certo, e todo mundo que já desenvolveu algum software, seja no mercado ou seja simplesmente num trabalho, né, na faculdade, na graduação, já passou por momentos em que você fica ali batendo cabeça, e a coisa não se comporta como você gostaria que se comportasse, e fica tendo erros e bugs que você não consegue tirar e não consegue entender de jeito nenhum, e você fica naquilo, e aí você fica deprimido. Quem é que nunca passou? Alguém aqui já passou por alguma coisa assim? Pode falar aí. Tem um erro de Nossa, ponteiro em Python. Erro de ponteiro em Python, tá vendo? Coisas Nossa. bizarras que acontecem. Alguns exercícios de Prolog, e até porque é uma linguagem que não tem muita coisa na internet, você passa um aperto. E, nossa, já passei muito aperto com o Prolog também. Você não fica ali horas tentando, por causa de uma coisa que não funciona, e às vezes não é trivial para você descobrir o que está dando errado. Às vezes não é trivial porque você não tem aquela experiência toda naquele assunto para conseguir identificar o que está dando errado, né? Às vezes, se viesse alguém com mais experiência no assunto, até poderia te ajudar. Mas mesmo pessoas mais experientes, elas vão pegar projetos cada vez mais complexos que vão acabar lidando com bibliotecas que elas nunca precisaram usar, com coisas novas para elas. E sempre, né? Você como desenvolvedor sempre vai passar por isso. Sempre vai ficar batendo cabeça com bugs, com coisas que não vão funcionar. E aí, no meio disso tudo, pelo fato de estar desenvolvendo um software complexo, que tinha programação concorrente, uma estratégia de divisão e conquista lidando com multiprocessadores ali, chegou uma hora que as coisas não estavam dando muito certo. Tinha uma carga pesada de álgebra linear por trás do trabalho para dar embasamento no algoritmo. Então, eu tinha que entender também essa parte toda da álgebra linear, e às vezes qualquer desentendimento podia fazer com que o algoritmo não se comportasse como devia, por não estar implementando as operações matriciais de álgebra linear da maneira correta. Então, tudo isso foi se acumulando, as coisas não estavam dando certo, os resultados não estavam vindo, chegou uma hora que os deadlines estavam apertando, chegou uma hora que eu realmente pensei em largar mesmo. Chegou uma hora que eu perdi totalmente o ânimo assim, para trabalhar, bateu uma depressão, falei, cara, eu acho que eu vou largar isso daqui, porque
Não tá dando não tô conseguindo suportar. Já tô longe de casa, tô longe da família. E tem uma coisa também que a gente brasileiro não tem muita ideia, que é a questão da neve. Neve é uma coisa depressiva, gente. A gente pensa, neve, divertido, pô, quando eu estiver na neve, vou fazer boneco de neve, vou tacar neve nos outros, né? Vamos fazer guerra de bola de neve. Mas neve é um negócio altamente depressivo. Assim, parece divertido, é divertido, né? É divertido um dia, uma semana, 2. Mas depois disso, você tá dentro de casa e tá nevando. Tudo tá branco, a neve já cobre, sai cobrindo tudo. Você olha pela janela, tá tudo branco, sem nenhuma cor. As árvores estão todas peladas, sem nenhuma folha. Você não vê o sol, você fica, às vezes, semanas sem ver a luz do sol. Então, pensa no quanto é depressivo você não ver a luz do sol, você olhar pela janela e tá tudo coberto de tudo, tá branco, tudo coberto de branco, sem nenhuma cor. Que é brasileiro, vê sol todo dia das 7 da manhã às 7 da noite, ficar uma semana sem ver sol, Ainda mais sol de meio-dia, que dá pra você cozinhar um ovo no asfalto, e de repente... Cozinha o ovo na pedra, né? Isso. E você reclama, não reclama? Nossa, com certeza, ainda mais quando tem que buscar almoço, meio-dia, que sol torrando. Rio de Janeiro, né? Acostumado com o sol do Rio de Janeiro, reclamando de pegar ônibus. Mas pensa no inverno, que você tem sensação térmica de menos 20. Que você não consegue nem ficar no ponto de ônibus direito esperando o ônibus. Mesmo todo engasalhado, o vento, tipo assim, tem que deixar o olho de fora. Só isso já é suficiente para o seu corpo perder todo o calor que você tem e você congelar, entendeu? Então, mesmo as pessoas que moram lá... A gente não nasceu para esse clima de pinguim. Com certeza, e dá muita depressão, sabe? Você evita de sair de casa. Então, olha os problemas que a gente tem aqui com a questão do isolamento social, de não poder sair de casa. Quando tá nevando muito, você evita de sair de casa, porque você não aguenta ficar muito tempo na rua, né? É mais difícil dirigir. Então, é um pouco depressivo isso também. Então, juntou tudo isso, chegou um determinado momento em que deu vontade mesmo de desistir, sabe? Mas... enfim, como eu tinha eu era muito regrado com as coisas que eu tinha que entregar, eu não desisti porque eu tinha tinha as coisas que eu precisava entregar, eu também tinha o compromisso de estar ali e entregar um trabalho, então houve um determinado momento que eu empurrei com a barriga, sendo bem franco com vocês, eu empurrei com a barriga. Mas foi ótimo, né? Porque depois essa fase passou, depois chegou a primavera, né? Vieram as flores, os pássaros cantando, os esquilos, né? Lá você vê muito esquilo nas árvores. E as coisas acabaram melhorando, né? Os resultados acabaram vindo, consegui resolver os bugs todos, né? Depois de muito bater cabeça, consegui cumprir os deadlines e as coisas funcionaram, né? Então, basicamente, o que eu tenho a dizer é não desista, entendeu? Continua firme. Se você realmente tá achando que aquilo é para você, você continua firme. A menos que você pense, essa área não é para mim, eu vou mudar totalmente de área, fazer outra coisa, aí tudo bem, mas não desista nas dificuldades, é normal passar pelas dificuldades, e se você realmente quer fazer a diferença, você vai ter que enfrentar projetos desafiadores que vão realmente fazer você achar que não dá conta, vão fazer você achar que aquilo é difícil demais para você. Mas, no final das contas, essa que é a graça das coisas, é aí que a gente cresce. Ficar desenvolvendo coisas simples demais também não tem graça, né? O trabalho se torna só burocrático. Então, é aí que a gente se sente desafiado, é aí que a gente sente que faz a diferença e é aí que a gente cresce, né? Então, hoje eu sou um professor melhor por ter passado por essa situação, por não ter desistido e ter encarado os problemas todos que estavam dando no desenvolvimento, e eu cresci muito como desenvolvedor e como professor e como ser humano por causa dessa experiência. Wendel, se você fizesse essa pesquisa no Brasil, você acha que teria uma grande diferença? Sim e não. Por quê? Aqui no Brasil, infelizmente, vou falar uma coisa meio chata, né? Mas infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem muita mentalidade de fazer a diferença, né? De ser inovador. Então, esse projeto com o professor Júnior era algo altamente inovador, né? Era uma metodologia nova para resolver um tipo de problema de programação matemática que é muito complexo, que eu nem vou me atrever a tentar explicar aqui, entendeu? Mas
Mas ele tinha uma proposta inovadora para resolver isso. Aqui no Brasil falta um pouco essa mentalidade da gente se deparar com esses desafios, né? Da gente tentar dar solução para esses desafios, da gente, enfim, pegar problemas que a gente não sabe resolver direito ou que a gente resolve muito mal e propor coisas novas para ele. Porque, no fundo, era essa a temática com o trabalho com o professor Jouni. E aqui no Brasil a gente não tem muito essa mentalidade. Então já seria difícil, só por conta disso, encontrar alguém que apoiasse isso, que quisesse pensar nessa linha, que quisesse desenvolver nessa linha. A maioria das pessoas em otimização computacional no Brasil está trabalhando em outra linha, está trabalhando numa linha de pegar alguma coisa que alguém já inventou e aplicar na prática, ou pegar alguma coisa que alguém já inventou e testar para ver se dá o mesmo resultado que a pessoa teve antes, a pessoa que inventou teve, para confirmar os resultados, né, no caso. E não que isso não tenha mérito, existe um mérito nisso, mas muitas vezes falta uma mentalidade mais agressiva nossa, de lidar com as coisas, de encarar os desafios. Isso aqui a gente não sabe resolver bem, vamos tentar resolver isso melhor. É essa coisa que eu mencionei antes, de esperar a solução cair do céu, né? Aqui no Brasil a gente espera a solução cair do céu, espera algum gringo inventar uma tecnologia ou inventar um algoritmo novo e para a gente só aprender a apertar o botão para botar aquele algoritmo para rodar, né? Então as pessoas têm essa mentalidade, eu não preciso da faculdade, né? Por quê? Porque eu espero o gringo que fez a faculdade inventar a tecnologia para eu poder usar, né? Mas você precisou da faculdade, né? O gringo precisou fazer a faculdade para inventar o framework que você está usando, para você chegar agora e dizer que não precisou da faculdade. Você precisou da faculdade dele, porque ele fez a faculdade, teve conhecimento, inventou a tecnologia, agora você usa, aperta o botão e usa, e diz que não precisa, né? Enfim, então, por conta desse problema de mentalidade aqui no Brasil, seria um pouco mais difícil de desenvolver o trabalho aqui, né? Agora, tendo o apoio do professor Jouni, por outro lado, a gente tem um certo privilégio na nossa área. Muitas vezes a gente consegue fazer pesquisas em computação com poucos recursos, dependendo da área. Então, por exemplo, se você trabalha numa área de algoritmos, se você trabalha numa área de grafos, teoria dos grafos, de computação gráfica, enfim, tem uma série de áreas na nossa área de computação em que a gente consegue fazer pesquisas, até de impacto, gastando pouco. Isso é uma vantagem nossa. Existem, por exemplo, algumas áreas em que, para você fazer pesquisa, você tem que comprar um reagente químico que custa dezenas de milhares de reais, que tem que importar não sei de onde, tem uma burocracia do campo para passar lá na alfândega para chegar aqui no Brasil, e não tem verba, e às vezes fica retido, e isso e aquilo. Então, a gente, na nossa área de TI, tem essa vantagem de que algumas das nossas pesquisas podem ser feitas com poucos recursos. É claro, pesquisas importantes não podem ser feitas com poucos recursos, né? Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com circuitos, com nanotecnologia, a parte do hardware ali, né, desenvolvendo processadores, etc. e tal, alguma coisa nesse sentido, precisa de muito dinheiro para fazer isso. Mas algumas áreas da computação podem ser bem trabalhadas, né, com pouco dinheiro. Então, por conta disso, eu consigo ainda, mesmo com muito pouco recurso, eu ainda consigo fazer pesquisas até importantes e de impacto aqui, basicamente usando meus computadores em casa, né, praticamente. É isso aí. Alguém mais tem alguma pergunta? Wendel, você tava falando lá que foi para os Estados Unidos e tal. Eu penso que seu nível de inglês deve ser altíssimo, né? Mas qual seria um nível mínimo de disaster? Conseguir alguma coisa fora? Você também fez estágio no Google? Você também fez estágio lá no Google, daqui a pouco a gente entra mais nesse assunto também, que é muito massa, velho do céu. Mas qual seria um nível basicão assim de inglês para já conseguir dar um salto para fora do país? Olha, pelo menos assim, vou ali no banheiro. Eu acho que o principal de tudo é você ter boa vontade e determinação. Com determinação, com boa vontade, com persistência, com garra, você consegue lidar com as principais dificuldades que possam surgir. Eu tenho uma origem muito humilde, eu não tive a oportunidade de estudar inglês quando eu era mais novo. Eu só consegui estudar inglês quando já estava na metade da faculdade.
Eu fiz 20 anos e tava lá aprendendo o verbo to be. Era tipo isso, né? I am, you are, he is. Isso com 20 anos eu tava aprendendo o verbo to be, tava aprendendo a usar os verbos no presente. E errando ainda por cima, né? Então, a minha base no inglês não era boa, né? Até hoje não é, né? Até hoje eu não tenho facilidade com idiomas, fato, né? Tem que assumir. Tem coisas que a gente é bom, tem coisas que a gente não é bom. Eu não sou bom com linguagens, pelo menos com idiomas, né? Com linguagem de programação, talvez. Mas com idiomas eu não sou bom, fato. Mas eu sempre tive persistência, determinação, e com isso você pode correr atrás de qualquer coisa que não esteja do seu agrado, né? Então, cerca de uns 2 anos antes de ir para os Estados Unidos, sem saber se eu teria essa oportunidade ou não, eu percebi que seria importante melhorar isso. Então, corri atrás para estudar inglês mais intensivamente. Então, estava mais dedicado, mais focado em estudar inglês. Eu consegui vaga para estudar no projeto de extensão da FRJ, quando eu não tinha dinheiro. Eu tentei correr atrás disso como pude, mas eu realmente fui para os Estados Unidos. Você perguntava, você tinha uma base de inglês boa o suficiente para ir? Eu falei, não tinha. Mas eu tinha muita determinação, muita força de vontade. Eu acho que isso, no final das contas, é o que realmente fez a diferença. Então, eu conheci muitos brasileiros que tinham base de inglês muito melhor que a minha, mas eles não aproveitaram tão bem o intercâmbio quanto eu aproveitei no sentido da formação. Então, muita gente, por exemplo, falava inglês super bem e foi para os Estados Unidos, ficou viajando, ficou passeando para lá e para cá, não assistindo às aulas direito, e por aí vai. E acabou não conseguindo aproveitar tão bem a formação, o conhecimento, as oportunidades de estar em outra, né, numa universidade no exterior. Então, eu acho que, no final das contas, esse é o principal de tudo. E eu tinha pouca base em inglês, né, mas, como eu disse, eu conheci alguns anjos, e eu acho que a dança também ajudava muito, porque muitas vezes eu comunicava com as pessoas dançando. E aí, fazendo amigos ali, as pessoas vão te ajudando, as pessoas, às vezes, vão conversando com você ali nesses grupos, né, e você vai melhorando o inglês com o passar do tempo, né? Então eu cheguei nos Estados Unidos, eu costumo brincar, né, que eu cheguei analfabeto e saí de lá semi-analfabeto. Eu melhorei um pouco, eu evolui para semi-analfabeto. O meu inglês até hoje não é bom, mas eu melhorei bastante, eu consigo até me comunicar relativamente bem hoje em dia em inglês. Mas eu apanhei muito quando estava lá e eu estava disposto a isso, sabe? Conheci pessoas que tiveram paciência comigo, de conversar comigo, mesmo eu falando igual índio, me querer água, me querer isso, me querer aquilo. Enfim, essas pessoas eu tenho carinho e estão no meu coração até hoje. Uma pergunta meio aleatória. Alguém lá te perguntou se você falava espanhol? Porque no circuito de jogos que são do exterior, quando eu falo que sou brasileiro, todo mundo pergunta, você fala espanhol? O tempo todo. E eu demorei a me mancar sobre isso. Porque, por acaso, eu falo espanhol. Eu tive oportunidade de estudar na escola e deu para aprender espanhol, deu para aprender um bocado de espanhol na escola, né? E depois eu consegui, quando eu fui estudar inglês, eu também aproveitei para estudar espanhol, então eu estudava inglês e espanhol, mas o espanhol já tinha uma base, e é mais fácil para quem fala português. Então, eu cheguei nos Estados Unidos falando mais espanhol que inglês. Então, eu já falava espanhol, e as pessoas, quando eu dizia que era do Brasil, todo mundo perguntava, você fala espanhol? Eu falava, falo. Porque eu realmente falava, demorou muito tempo para eu me dar conta que as pessoas perguntavam se eu falava espanhol, porque elas realmente acreditavam que o espanhol é a língua oficial do Brasil. Demorou muito tempo para eu me dar conta Alimentando disso. estereótipo, hein, Endel? Pois é, eu não me dava. Você fala espanhol? Eu falo. Né? A pessoa, legal. Mas aí a pessoa achava que eu era falante nativo de espanhol, mas na verdade eu não sou, né? Sou brasileiro. Depois, no tempo que eu me dei conta, e aí eu falei, não, peraí, eu falo espanhol, mas a língua oficial do Brasil é o português, né? Porque pelo fato do Brasil estar na América Latina, né, a gente tem essa concepção de que a América Latina inteira fala espanhol, e não é verdade, né? A gente tem aqui o Brasil, que fala português, e a gente também tem exemplos de países que não falam nem português nem espanhol, né, que falam francês, né, o Haiti, né, Guiana Francesa, né, enfim. Existe Guiana Francesa ainda, né, existe isso. Que eu saiba, existe. Existe ainda assim. Mas a gente tem exemplos, né, nem todo mundo na América Latina fala espanhol, mas a gente tem essa concepção, né, como a maioria dos países fala espanhol, todo mundo fala espanhol.
né? Então isso rolava assim, né? Mas foi legal também porque eu tive a oportunidade de conversar também, às vezes conversava em espanhol com pessoas. No Michigan era mais difícil de conversar em espanhol, a comunidade latina não era assim tão forte. Mas tinha, né? Então você vai se envolvendo, entrando nos grupos latinos, você dá para viver nos Estados Unidos falando espanhol, vamos dizer assim. Principalmente nos estados mais ao sul. Quando eu visitei a Flórida, quando eu estava voltando para o Brasil, antes de voltar, eu passei uma semana na Flórida e lá eles falam mais espanhol que inglês, né? Então dá para se virar também nesse sentido. Nossa, é muito legal você não ter precisado do TOEFL ou desses testes. Então, inglês, cara, Marielle. Tu ia. O praxe ter precisado deles para poder fazer isso. Porque barra muito. Barra muito, infelizmente, né? Eu cheguei a fazer um curso preparatório para TOEFL, né? Eu cheguei a investir meu dinheirinho que eu tinha para fazer um curso preparatório para fazer o TOEFL e tal. Mas acabou que lá em Michigan eles me aceitaram sem TOEFL, né? Eles me aceitaram, não pediram, eles me aceitaram lá como pesquisador visitante. E me aceitamos como pesquisador visitante, não tinha essa burocracia, né? E como o pessoal do CNPq também não pediu, né, daqui, então eu consegui ir sem fazer o raio do TOEFL, mas eu já estava me preparando até para fazer. E realmente é uma dificuldade para nós, né? Se a gente for tocar nesse ponto, a gente tem uma dificuldade homérica de aprender inglês aqui no Brasil. Poucas pessoas realmente falam inglês. Mesmo pessoas que a gente fica anos no curso e não consegue falar, não consegue ficar fluente, na verdade. A gente precisa repensar muito essa nossa educação, porque a gente vai para a escola, a gente consegue aprender matemática na escola? Consegue. A gente consegue aprender geografia na escola? Consegue. Consegue aprender história na escola? Consegue. A gente consegue aprender biologia? Consegue. Química? Consegue. Né? Quando a escola tem ali, né, as mínimas condições, a escola consegue ensinar. Mas por que diabos a gente não consegue aprender inglês na escola? Sabe? O material que a gente tem na escola eu acho que é bem inferior, não sei. Eu não posso muito, eu corrijo em inglês, eu dormia nas aulas de inglês. Mas o material não é bom, não ajuda. Mas aí, por que não adotar materiais melhores? Os livros estão aí, cara. Por quê, sabe? Por que a gente não consegue ensinar inglês nas escolas? Sabe? Eu fico pensando isso, cara. A gente consegue ensinar as disciplinas de uma maneira, mas a gente não consegue ensinar inglês nas escolas. Isso precisa ser repensado totalmente, cara. De repente, uma carga horária maior para a língua inglesa, de repente, a gente entender... também, né? É uma questão cultural muito séria, eu acho. De repente, igualar a carga horária de língua portuguesa e língua inglesa, né? A mesma quantidade de hora que a gente estuda a língua portuguesa, a gente passa a estudar a língua inglesa, porque não é possível que a gente não consiga ensinar a língua inglesa nas escolas. Quem é que aprende inglês na escola? Eu não conheço ninguém. Devem ter escolas muito boas, escolas bilíngues, né? Mas dessas escolas são inacessíveis para a maioria da população. Né? A gente precisa rever isso, porque com certeza o nosso país está ficando muito para trás pelo fato de a gente até formar bons profissionais, mas muitas vezes eles não terem uma boa noção de inglês porque não tiveram essa oportunidade, sabe? Eu vi isso em muita gente. Isso aconteceu comigo, né? Na metade da faculdade aprendendo o verbo to be. A gente precisaria rever muito isso para conseguir efetivamente ensinar inglês nas escolas. É como a gente ensina qualquer outra disciplina, e aprender inglês na escola. Né? Ô Wendel, como é que foi o seu processo para você conseguir ir para fora? Por exemplo, você conheceu o professor John Lee, como é que foi depois? Vocês conversaram e questão de papelada também, foi muito difícil para você conseguir sair? O que acontece? A gente tem épocas, tem fases, né? Por isso é que eu digo, você tem que estar pronto para aproveitar as oportunidades que forem aparecendo na sua vida. Né? Tem que aproveitar a oportunidade. E às vezes a oportunidade aparece, é melhor não deixar para depois, entendeu? Pode ser que o depois a oportunidade evapore. Então, naquela época, era uma boa época para fazer intercâmbio. Né? Era uma ótima época. Porque naquela época havia um governo que enxergou que valia a pena investir nisso. Então, o governo que estava naquela época, ele tinha como objetivo enviar muitos estudantes brasileiros para o exterior.
eu tenho as minhas críticas. Eu acho que a coisa não foi bem feita. Às vezes enviaram de qualquer jeito algumas pessoas, algumas coisas não saíram muito bem. Mas havia essa oportunidade na época. Então, o governo na época estava financiando as bolsas para o exterior, então eu resolvi aproveitar. E o fato com o João Lee foi questão de networking mesmo. Então, a minha orientadora, ela conhecia o professor João Lee, e por eu desenvolver um bom trabalho com a minha orientadora, ela tinha consideração comigo, ela sabia que eu era um bom aluno, então ela se sentia segura para me recomendar para trabalhar com o professor João Lee. Então, daí a importância de você fazer um bom network. E fazer um bom network não significa você só conversar com todo mundo, só ser sociável e simpático com todo mundo. Significa você também mostrar um bom serviço. Em qualquer coisa que você faça, em qualquer lugar que você esteja. Então, por exemplo, vocês estão na faculdade agora, né? Já começou o networking de vocês, entendeu? Então, o professor passa um trabalho, né? O professor está passando um trabalho em grupo, você vai lá e faz o trabalho em grupo, mas você é aquele cara no trabalho em grupo que nunca faz nada, você é aquele cara no trabalho em grupo que, enfim, só vai na aba dos outros. Então, o que acontece? As pessoas que estão ali no grupo te carregando, elas vão perceber que você não está fazendo nada. Né? Elas podem até não reclamar e deixar você ficar na aba. Mas futuramente, essas pessoas elas podem precisar recomendar alguém para alguma oportunidade, pode abrir uma vaga na equipe delas e dificilmente elas vão pensar em você. Né? Por quê? Porque você não fez o seu networking como você deveria, né? Você não mostrou serviço, não mostrou dedicação, não mostrou essas coisas. E eu sempre tentei dar o meu melhor, na maioria. Não vou dizer que eu nunca fui carregado no trabalho na faculdade. Uma vez ou outra eu fui, né? Porque um monte de matéria, a gente combina, você faz o trabalho tal, eu faço tal. Tem essas coisas, infelizmente, né? Mas eu sempre fui muito preocupado em dar o meu melhor, em fazer a diferença, em fazer as coisas bem feitas. Eu sempre fui perfeccionista. Eu acho que isso é que foi o grande diferencial. Então, por eu ser perfeccionista, eu sempre apresentei bons resultados. Muitas vezes a minha orientadora pedia, faça isso. Eu ia lá, fazia isso, e eu enxergava que, além do isso, eu poderia também fazer aquilo, aquilo e aquilo que ia melhorar. E fazia. E isso trazia bons resultados, né? Isso trazia uma boa impressão, né, das minhas duas orientadoras. Então, eu acho que isso foi o que me abriu portas. É ser perfeccionista, é entregar um bom resultado, é tentar entender o que está acontecendo. Tem isso aqui rodando. Às vezes você recebe alguma coisa de alguém que desenvolveu, você tem que pegar esse negócio aqui e aplicar e fazer teste com isso aqui. Aí você tenta entender o que está acontecendo ali, tenta extrair conhecimento daquilo. Às vezes, peraí, tem bug aqui eu posso melhorar a eficiência. Né? Eu acho que tudo isso faz a diferença. Então, ter feito esse networking que foi o principal, e pela minha orientadora ter conhecido o professor João Lee, porque ela também fez um ano de doutorado nos Estados Unidos e ela estudou com ele, vamos dizer assim. Ele ajudou a orientá-la na época. Né? Foi um dos orientadores da minha orientadora, vamos dizer assim. Então, isso tudo facilitou. E pelo fato de, na época, ter um governo que enxergava que valia a pena mandar brasileiros para o exterior, então isso tudo casou e eu aproveitei a oportunidade e fui. Né? Depois de uns anos, mudou. Né? Depois de uns anos, a situação do país mudou. Infelizmente, o mesmo governo que enxergou que valia a pena mandar as pessoas para o Brasil, brasileiros para estudar no exterior e voltar trazendo esse conhecimento, cometeu uma série de outros erros que, enfim, gastou mais dinheiro do que podia, que complicou a economia, então não teve mais dinheiro para mandar ninguém para o exterior e, enfim... E a coisa mingou. Mas enquanto o projeto existiu, eu aproveitei a oportunidade. Eu acho que muitas vezes na vida essas oportunidades aparecem por um breve momento, você tem que ir lá, tem que saber identificar, tem uma oportunidade boa aqui e talvez essa oportunidade não apareça no futuro. Então, é melhor eu aproveitar ela aqui. Então, foi o que aconteceu comigo e eu dei essa sorte, né? Foi realmente uma sorte. Se eu tivesse no doutorado agora, dificilmente eu conseguiria ir para o exterior com a situação do jeito que está. Ainda mais com pandemia, né? Mas mesmo sem pandemia, com a situação do país, sem dinheiro para financiar essas coisas, dificilmente eu conseguiria. Então, Endo, fala um pouco pra gente sobre como foi trabalhar no Google. Fala um pouco sobre o processo seletivo. Então, eu sempre tive para mim que eu queria ser pesquisador, queria trabalhar com ciência, e eu já tinha percebido que há alguns anos o Google ele aparecia de surpresa, entre aspas, na FRJ,
para captar pessoas, né? Captar alguns profissionais, captar cabeças ali, para estágio e até para entrevistas de emprego também. Às vezes vai ter um jantar do Google no dia tal com estudantes da engenharia da computação, da ciência da computação, enfim. Então eu percebia isso. Tinha esses eventos, né? Eu não me interessava muito, não. Não tenho interesse. Mas depois de ir para o exterior, né, isso vai abrindo a mente. A gente percebe que essas empresas, elas têm uma mentalidade inovadora. Elas têm uma mentalidade de fazer pesquisa. Elas têm uma mentalidade de desenvolver tecnologia, desenvolver recursos, processos, produtos. Então, existe uma mentalidade de pesquisa muito forte nesse tipo de empresa. Então, eu me dei conta de que eu podia, de repente, encaixar com isso. Poderia trabalhar como pesquisador, não dentro da universidade, porque no Brasil fica muito bitolado. As empresas não investem muito em pesquisa. Você fica, se eu quero ser pesquisador, só sobrou a universidade. Praticamente 99% das vezes é o que acontece, né, nas diversas áreas do conhecimento. Então abriu essa legal. Então eu fui tentar, né? Fui lá no jantar, ver qual era do negócio, conheci alguns desenvolvedores lá, resolvi participar do processo seletivo. O processo seletivo foi interessante, foi um processo seletivo secreto, assim, o negócio foi secreto. Às vezes o Google ele vai em algumas universidades secretamente, vamos dizer assim, sem noticiar nada, eles chegam lá, conversam, claro, com algum professor, alguma coisa que organiza ali, né? Mas tudo secreto, né? Aí eu fui participar do projeto seletivo secreto. Aí eles marcaram uma entrevista secreta no hotel lá no Rio. Né? O curioso, as entrevistas, olha a diferença de mentalidade para você ver como é que isso tudo muda. O pessoal no Google não está preocupado com você sabendo usar framework A, B e C, sabendo a linguagem X, Y, Z. O pessoal no Google ele está preocupado com você saber resolver problemas, saber que tipo de estrutura de dados é melhor em cada situação, como resolver uma determinada situação com os algoritmos mais eficientes. Ou seja, tudo isso que esse pessoal gosta de dizer que não serve para o mercado, que você não precisa de faculdade para trabalhar, é exatamente o que eles pedem. Sabe? Eles não pedem que você saiba trabalhar com Java, Angular, eles pedem que você saiba, por exemplo, um algoritmo eficiente para fazer uma busca num índice lá de cadastro de contato de não sei o que, alguma coisa assim, que você propõe uma solução para resolver um problema. Então, as entrevistas do Google eram nessa linha. Não eram entrevistas com psicólogos, com recrutadores de recursos humanos, nada disso. As entrevistas eram com desenvolvedores do Google. Então, eu cheguei lá no hotel para as entrevistas, 2 entrevistas, né? Aí tinha uma galera lá, não sei o que, uma galera lá, né? O pessoal que tava, né? E aí tem vários desenvolvedores do Google, né? Então eles dividem, né? Você vai ser entrevistado por fulano, assim, né? Fazem a divisão lá. Aí chegou a minha vez lá. Aí fui para minha primeira entrevista. Aí o cara, ele, né? Dentro do quarto do hotel, né? Secreto, né? Tu não pode nem falar nada. Dentro do quarto, aí tu entra lá no quarto do hotel. Aí tá lá a mesa, né? Você e o desenvolvedor, né? Você e o cara. Aí o cara, ele bota um papel em branco na sua frente, assim, uma folha, né? De papel ofício, né? Papel A4 em branco, né? Com uma caneta, e ele fala assim, a gente tem um problema tal, tal e tal. É isso. Como você faria um algoritmo para resolver tal coisa? Aí ele pede ou para você escrever um algoritmo, ou então ele pede assim, faz um algoritmo em qualquer linguagem que você conheça para resolver esse problema. Sabe? E muitos desses problemas lembram um pouco de problemas de maratona de programação. Então, se você é um cara que estuda para maratona de programação, mesmo que avulsamente estuda problemas de maratona de programação, isso te dá um bom preparo para essas entrevistas, né? E você tem que programar ali no papel, com o cara te olhando, e você tem que ir explicando pro cara o que tu tá fazendo ali no papel. Tipo assim, no papel, você escreve, aí o cara dá uma olhada, ele discute com você alguma coisa assim, ele pede primeiro para você explicar a sua ideia geral, ou às vezes ele pode falar, pode dar alguma sugestão, ou pode complicar mais o problema, enfim, se ele for com a tua cara, ele pode te ajudar um pouco. Mas basicamente essa foi a primeira entrevista, né? Então você programa no papel, aí o cara recolhe o papel e depois ele ainda vai analisar sozinho, sem você. Ele vê você programando ali no papel e depois ele ainda guarda o papel para analisar depois. Aí vem a segunda entrevista. Mesma coisa, você vai ser entrevistado por outro desenvolvedor do Google.
O curioso é que na segunda entrevista, se não me engano, quem me entrevistou foi um menino lá do escritório que ele era francês. E ele trabalhava no Google aqui no Brasil, né, em Belo Horizonte, que fica o História e Desenvolvimento do Google, mas ele era francês, então a entrevista foi em inglês, o que me deixou mais nervoso ainda, né? Ele fazia as perguntas em inglês, e ele chegou para mim com um problema de teoria dos grafos. Ele chegou para mim com era para resolver o problema em grafos, né? Então, grafos, isso aí não vai servir para nada, bolinhas e tracinhos, não sei o que. Mas ele veio com um desafio para ser resolvido em grafos e eu tive que desenvolver ali um algoritmo para resolver o problema ali no grafo dele, né? Problema em grafos. E aí saí, né? Entreguei de novo o papel para ele, né? Com os códigos que eu desenvolvi. Primeiro ele faz algumas perguntas, pergunta se tem alguma dúvida e tal. Aí ele chega com o desafio, você tem que explicar para ele mais ou menos como você vai resolver, que tipo de algoritmo é bom, que tipo não é. E depois ele pede para você programar ali no papel. Aí programei ali no papel, entreguei lá. Né? E eu dei sorte também com as linguagens, né? Eu escolhi Python e C++, são as linguagens que eu sou bom. E no problema que eu escolhi C++, foi mais fácil resolver C++. No problema que eu escolhi Python, foi mais fácil resolver Python. Tipo assim, foi pura sorte, né? Aí, beleza, aí saí do hotel. Aí era um hotel que ficava, tipo assim, na beira da praia, praticamente, assim, tinha uma vista linda. Inclusive, e pra nós, assim, pra um carioca, eu sou carioca, né? Mas pra a maioria dos cariocas não passa pela praia. A maioria dos cariocas tá lá no subúrbio, que é longe da praia. Aquela região da praia é cara, sabe? É pra quem tem dinheiro ali, o Leblon, novela de Manuel Carlos. Se você ganhar no Big Brother, tu não compra um apartamento ali, só pra tu ter noção, entendeu? Um apartamento ali, pra tu comprar, tu tem que ganhar uns 3 Big Brothers, só pra tu comprar um apartamento. Depois tu vende o rim pra pagar o condomínio, enfim, alguma coisa do tipo. Então, eu me lembro que eu tava lá, legal, fui passear lá na orla, subi lá na pedra, não sei o que. Aí o celular tocou, né? Era o Brian, que era o recrutador na época. Aí ele falando, a gente queria saber se você pode voltar amanhã para fazer mais entrevistas. Aí eu, caramba, eu já tinha compromisso, ia no médico e tal. Não, eu posso. Aí eles combinaram um horário para eu voltar no dia seguinte, no mesmo lugar, no mesmo hotel. Aí quando eu cheguei lá no dia seguinte, só que era mais cedo, né? Porque o pessoal vinha de Belo Horizonte pro Rio para fazer esse processo seletivo e depois o pessoal tinha que voltar para Belo Horizonte, né? Na sede do Google é lá. Do escritório de desenvolvimento do Google é lá. Aí eu me lembro que quando eu fui na primeira entrevista, tinha uma galera no hall do hotel, assim, tava cheio, assim, uma galera, não sei o que, todo mundo... Nessa segunda entrevista não tinha ninguém, só tinha eu. Tipo assim, só tinha eu ali no hall do hotel. Aí me chamaram, aí mais 2 entrevistas, no mesmo esquema, entendeu? Mais 2 desenvolvedores do Google me entrevistando, cada um deles com um desafio para programar no papel, na folha ali, sabe? Problemas típicos de maratona, de programação, coisas desse nível, sabe? Aí passou, entreguei e tal, né? Falei, até que foi divertido, né? Enfim. Aí depois de uns dias eu recebi a ligação do Brian, que era o recrutador, e ele falou, você foi aceito pro estágio no Google. Eu falei, legal, fui aceito, bacana, né? E é outra mentalidade de empresa, né? Então você pensa, tudo que falam sobre o Google, sabe tudo que falam, é verdade, entendeu? É tudo verdade. Você entra lá dentro, existe realmente uma sala da soneca para você tirar um cochilo durante o trabalho, se você quiser. Tem fliperama, tem videogame, tem uma sala de música com vários instrumentos, bateria, guitarra, baixo, se você quiser você pode ir lá tocar ao longo do expediente. Tem comida pra caramba, tipo assim, uma quantidade infinita de comida, tipo assim, uma quantidade infinita de comida que nunca acaba dentro do escritório. E o escritório tem um refeitório, tem ali, ele serve refeições, né? O café da manhã, o almoço e um café da tarde. Só não tem o jantar porque parece que tinha alguma coisa lá que a lei não deixava, enfim. Então, tipo assim, dá pra tu morar no escritório. Uma vez eu tinha visto uma notícia de um cara que ele morava no escritório da empresa e para economizar o dinheiro do aluguel, e depois ele economizou o dinheiro do aluguel e montou a própria empresa. E eu pensei, cara, isso é impossível, como é que tu vai morar no escritório dele? Mas no escritório do Google dá pra você morar, porque tem até lavanderia dentro do escritório, tu consegue lavar, e a galera levava a roupa suja de casa pra lavar na lavanderia do Google, tipo isso, sabe?
E tu podia tomar banho lá, tinha os banheiros lá, dava pra tomar banho. E o banheiro lá, tipo assim, pra ter noção, tinha shampoo. Tipo assim, tu não precisava nem levar shampoo, nem sabonete. Já tinha lá, entendeu? Já tinha toalha lá, tipo assim. E a toalha era tipo assim, você pegava, ela vinha embalada no plástico, aí você abria, usava a toalha e botava ela depois num cesto lá que ela ia seguir pra lavagem. Então, tipo assim, tu não precisava nem levar toalha pra tomar banho. Era esse nível da coisa. E é uma outra mentalidade ali, né? Ali se desenvolve coisas inovadoras, ali você tem a mentalidade de valorizar o conhecimento das pessoas, você não precisa saber o framework X, Y, Z nem nada, você só tem que ter uma boa cabeça para algoritmos e resolver problemas. Eu percebo que muitos dos meus alunos, nos trabalhos que eu passo, têm dificuldades básicas em programação, sabe? Não sabe, por exemplo, trabalhar com uma matriz, não sabe pegar uma matriz e somar com outra, tem dificuldades desse nível, entendeu? E isso é o que eles valorizam lá, porque é isso que precisa. Você tem que saber desenvolver algoritmos, pensar em soluções inovadoras, conhecer as estruturas de dados, né? Tudo que as pessoas gostam de dizer, ai, mas isso aqui não vai servir, isso aqui já tem a biblioteca pronta. Enfim, lá você tem que conhecer isso a fundo. Mesmo usando a biblioteca pronta, você tem que saber qual estrutura usar, para qual situação, como resolver os problemas, né? Isso é o bacana de tudo. Quer perguntar mais sobre o escritório do Google? Alguém tem mais uma pergunta aí? Sobre esses exercícios de programação que você falou que eles dão, você chegou a mexer com maratona, Wendel? Chegou a participar, tudo mais? Chegou a ir pra fora? Então, eu tinha esse sonho quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, tinha uma equipe, logo no meu primeiro período, tinha uma equipe vitoriosa na maratona, que eles conseguiram ir para a final mundial, né? E aí, pô, caramba, a FRJ conseguiu uma equipe na final mundial, não sei o quê, que era a Débora, a Tatiane e... Ai, meu Deus. Esqueci o nome do menino. Gente, que pecado. Só vou lembrar depois que a entrevista acabar. Nossa, mãe, tinha que lembrar os três agora. E eles trouxeram, eles influenciaram bastante os alunos que estavam entrando, né? Caramba, o FRJ tem uma equipe, principalmente porque o time da FRJ, os três, tinham duas meninas, e isso era um fato, tipo assim, não deveria ser, né? Mas o fato do time da FRJ ter duas meninas era algo que chamava muita atenção, porque era o único time ali na final, que estava ali na final, que tinha meninas, e na final mundial também, o time da FRJ era o único time que tinha meninas, e eram duas meninas, tipo assim, dos 3 alunos eram 2 meninos, ou seja, a maioria do time eram meninos, né, são 3 alunos e um técnico, né, mas dos 3 alunos tinham 2 meninas ali. Então, isso chamou muita atenção na época, então eu fiquei com essa de, vamos entrar, né? Vamos tentar a maratona. Eu tinha esse sonho, mas no início da faculdade eu era muito ferrado, entendeu? Eu mandava muito mal nas matérias. Não que eu fosse mau aluno, mas era porque eu não conseguia ir bem nas matérias mesmo, né? E aí, por eu não conseguir ir bem nas matérias, eu meio que não tinha tempo de me dedicar às outras coisas, e eu também não sabia muito inglês. Naquela época era bem mais difícil. Naquela época não tinha o Google Tradutor como tem hoje, funcionando tão bem, não tinha tantas coisas traduzidas como tem hoje, então não saber inglês me prejudicou um pouco com isso, e depois a vida foi tomando outros rumos que eu acabei, enfim, quando eu fui ver, eu já estava me formando e eu acabei não podendo participar da maratona de programação. Mas essa foi uma lacuna que ficou na minha vida, vamos dizer assim. Eu gostaria de ter trabalhado. Eu acho que foi a única coisa que eu queria ter feito na faculdade e não consegui fazer, porque eu fui da empresa Júnior, eu fiz extensão, eu fiz IC, eu fui monitor, eu consegui fazer tudo, menos participar da maratona. Ficou essa lacuna. Mas como eu estava acostumado no doutorado a trabalhar com esses projetos de desenvolvimento, como eu tinha trabalhado com o professor John Lee, que me exigiu muito de algoritmo, me exigiu muito de estrutura de dados, então isso acabou me preparando, né? Os meus projetos de pesquisa eram muito voltados para desenvolvimento, isso acabou me preparando para as entrevistas no Google. Mas é uma lacuna que ficou. Eu recomendo, se você puder, né, se você tiver essa oportunidade de participar de maratona, montar um time, ou mesmo estudar por conta própria. Agora, né, você pode pegar, tem vários sites aí que você pode pegar problemas típicos de maratona e resolver. Então, eu recomendo para você, se você, né, puder. Com certeza, eu recomendo muito. O Nunes, ele esteve aqui com a gente na temporada passada e ele falou a mesma
coisa do senhor. Thiago E- Mota, lembrei. Legal, Thiago propus- Mota é o nome do menino, desculpa, Lucas, mas eu tenho que dizer, Thiago Mota é o nome do menino, né? Porque senão vão me bater, não lembrar do Thiago Mota, né? Thiago Mota, a gente é bom pra caramba. Então, um abraço pro Thiago Mota, parceiro. Um abraço pra Débora, muito parceira também. E um abraço pra Tatiane, parceiríssima, veterana querida. Inclusive, Thiago Mota e Débora são funcionários, são desenvolvedores do Google lá no escritório, né? E eu pude conviver com eles lá enquanto estive lá, né? Desculpa te interromper, Lucas, agora vai. Fica registrado aí, ó. Sem problema. Ainda, você é o convidado aqui. Você que manda, cara. Valeu, Quando pode falar. esteve aqui com a gente, ele falou a mesma coisa. Tem que dedicar a maratona e que lá no Google é tudo bonitinho. Tem as toalhas lacradinhas, tem os salões de diversão lá, que você pode dar uma paradinha pra descansar. Não, é muito. É encantado, né? Tipo assim, por exemplo, existe uma cozinha em cada andar em que você pode ir lá comer quitutes, tem suco pra tomar. Tem, tipo assim, tem tipo um freezer com picolé e tem pessoas que são pagas pelo Google para manter essas coisas sempre abastecidas. Então, tipo assim, tu pode ficar comendo essas coisas o dia inteiro ali e vai estar sempre abastecido, as geladeiras, as dispensas lá. Tu sempre pode ficar comendo salgadinho, chocolate, bala, né? Fora o próprio café da manhã e o lanche da tarde, que a comida, tipo assim, é muita comida, sabe? É tipo muita cada da avó. tipo isso. E sexta-feira ainda tem um evento, ainda tem evento especial, né? Graças a Deus é sexta, que rola cerveja, tu pode beber no escritório, sabe? Na sexta-feira. Na sexta-feira rola no final da tarde sempre rola uma comidinha especial, algum evento especial. E é maravilhoso, assim. A galera engorda, todo mundo fala, todo mundo que entra pro Google engorda uns 5 quilos, né? No mínimo, né? De tanta comida que tem lá, entendeu? Até eu engordei um pouquinho também quando estive lá. Deve ser muito massa, velho. Eu recomendo, né? Quando tiver mais pra frente na faculdade, você aplica pra lá, né? Você tem um perfil, né? Com certeza você tem um perfil. Fico agradecido de você falar isso. Assim, acabou de eu não ficar no Google, né? Pela questão mesmo de perceber que eu acho que eu me sinto melhor ensinando, sabe? Ensinando e fazendo pesquisa. Eu acho que o meu talento é melhor aproveitado nesse aspecto, então eu acabei realmente optando por ficar na universidade. Né? Enquanto estava no escritório, fiz concurso para cá, para Uberlândia, e passei, né? Mas com certeza é um lugar muito legal para trabalhar assim. É um lugar que você pode crescer, que é um lugar que vai te valorizar e que você vai conviver com gente muito, muito inteligente, né? Gente de outro mundo, é tipo isso. Nossa, bom demais. Alguém tem mais uma pergunta? Então, beleza. Então, acho que vou encerrar o podcast por aqui. Muito obrigado, Wendel, pela participação, pelo seu tempo. Muito obrigado pelo tempo de todos que estão na roda de conversa. Foi uma conversa bem legal. E podem esperar aí os ouvintes aí que o Wendel vai aparecer no primeiro episódio da próxima temporada aí. Então, você quer falar? O Wendel é figurinha carimbada aqui, ele tá sempre conosco. Nossa, aí. Quer falar alguma coisa, Wendel, antes de... Vai ser um prazer imenso, né? Tamo junto. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu admiro muito vocês, todos vocês que estão aqui, né? Todos vocês têm talentos, todos vocês podem ir muito longe. O Gabriel, o Lucas, Matheus, Muriel, Paulo, todo mundo aqui tem talentos ímpares. E todos vocês têm potencial muito grande. E eu só desejo sucesso aí para vocês e para vocês também aí que estão ouvindo. Persigam seus sonhos, é muito difícil, em alguns momentos vai dar vontade de desistir, mas persistam ali, que no final vale a pena se olhar para trás e falar, poxa, que bom que eu não desisti ali. É isso. Então é isso. Valeu, rapaziada. Alguém quer falar mais alguma coisa, se despedir aí? Todo mundo tá... Agradecer o Wendel por estar sempre com a gente aqui no podcast. Ele sempre tá aparecendo por aí, fazendo umas participações especial também. Eu vou reforçar o convite que eu fiz na temporada passada para você integrar aqui com a gente a equipe principal de roda de conversa.
Sempre que puder, eu vou estar aí com vocês. Posso estar ouvindo a gente, porque é muito gratificante estar aqui. Nossa, muito obrigada pelas informações passadas, por ter participado da roda de conversa com a gente. Foi muito bom, Wendel. Eu que agradeço, Muriel. Muito obrigado, Wendel, por ter participado aqui com a gente hoje. Eu particularmente adorei a conversa. Tirei várias dúvidas que eu mesmo tinha. Espero que o pessoal também tenha gostado. E espero que você converse mais aqui com a gente. A gente vai ter muito programa legal essa temporada. Então, espero que esteja Vai aqui ser um conosco. prazer, tamo junto. Valeu, galera. Então é nóis. Falou. Falou! Tchau, pessoal.